Olá, meu nome é Pascale Gonçalves Macena, eu sou médica pediatra. Atualmente sou professora de pediatria no Centro Universitário Unifaminas, aqui em Muriaé. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a saúde da criança, que é o uso da caderneta de saúde da criança. Muitas pessoas acham que essa é apenas uma caderneta de vacinação, mas na verdade ela é uma caderneta de saúde da criança. Ela tem várias informações sobre a saúde da criança em geral. Essa caderneta ela é dividida em duas partes. Até pela coloração das páginas a gente consegue ver. Essa parte que é verde para os meninos e rosa na das meninas, ela é destinada aos cuidadores da criança. E essa parte azul é destinada aos profissionais da saúde. É de extrema importância que os profissionais, todos os profissionais da saúde, os médicos, pediatras, os agentes comunitários da saúde, os enfermeiros, façam um uso adequado dessa caderneta, que busquem as informações na caderneta e principalmente que incentivem que os pais levem as consultas à caderneta da criança, porque assim é possível acompanhar como está a saúde da criança, que outras anotações outros profissionais possam ter feito, acompanhar também a vacinação da criança e incentivar também que seja feita a leitura das informações. Bom, nessa primeira parte da caderneta, nós contamos com a página de identificação. É importante incentivar que ela esteja sempre atualizada. Essas informações podem ser muito úteis nas consultas, nas visitas dos agentes comunitários, para a correta localização do endereço e de outras informações da criança. A gente sabe que é fundamental que o bebê esteja em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, quando isso é possível. E aqui nós temos orientações sobre como deve ser a pega do bebê, dicas para que a amamentação seja feita de uma forma melhor, tanto para a mãe como para o bebê. Então, é tarefa de todo profissional da saúde, inclusive os agentes comunitários, incentivarem que as mães, os pais, qualquer cuidador da criança leia. Temos também as orientações sobre alimentação saudável. E essa parte aqui, ó, que é super importante, o desenvolvimento da criança. Vem um passo a passo a cada fase da criança, que tipo de ação que os pais, os cuidadores da criança devem ter para promover um melhor desenvolvimento da criança. Bom, essa primeira parte a gente já sabe que é destinada então aos cuidadores da criança. E é tarefa de todo profissional da saúde, não somente quem está fazendo o atendimento dentro do posto de saúde da criança, mas também os agentes comunitários. Eles devem incentivar, todos nós profissionais da saúde, devemos incentivar a leitura dessa primeira parte da caderneta pelas pessoas que cuidam da criança. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa segunda parte, que aí sim já é tarefa nossa dentro do posto. Nossa, estou incluindo os agentes, os médicos, pediatras e enfermeiros. Bom, nessas primeiras páginas nós contamos com informações sobre o pré-natal e os dados sobre o nascimento da criança. Se estiver em branco, a gente pode tentar resgatar em algum documento que a mãe tenha essas informações e passar para essa caderneta. As mães também trazem o cartão de pré-natal da gestante. Essas informações do cartão de pré-natal também podem ser preenchidas nessas páginas referentes ao pré-natal da criança e ao nascimento. Também temos aqui em relação aos testes de triagem. E isso é muito interessante, porque qualquer profissional da saúde que veja essa página dos testes de triagem consegue perceber mais facilmente se a criança deixou de fazer algum teste ou se fez e não buscou o resultado. Então essa checagem é super importante para que se veja se a criança já fez os testes de triagem e pegou os resultados ou não.
Agora, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o desenvolvimento da criança. Algumas crianças, elas têm um atraso no seu desenvolvimento. E a gente sabe que quanto mais cedo a gente vê esse atraso e toma as medidas corretas, melhor é para a saúde dessa criança. E a melhor forma que eu tenho, a forma mais segura para detectar se uma criança está com atraso no desenvolvimento, é usando um instrumento de vigilância do desenvolvimento da criança, que nós temos aqui na nossa caderneta da criança, e ele é bem simples de ser empregado. Com esse instrumento, através de perguntas simples que podem ser feitas ao cuidador da criança, nós conseguimos perceber se a criança está com seu desenvolvimento adequado para a idade ou não. Nós temos aqui as perguntas que devem ser feitas ou as ações da criança que devem ser observadas, e temos esses quadrados para marcação. Onde estiver de amarelo é sinal de que eu devo pesquisar aquela ação na criança daquela idade. É muito simples, vamos ver, olha só. Na criança que tem 1 mês de idade, eu pesquiso todos esses marcos correlacionados nessas linhas. Na criança de 2 meses, eu vou olhar para esses marcos e assim por diante. Eu sempre vou olhar para onde estiver em amarelo. E vocês vão ver que existe uma faixa amarela, na verdade. O que isso significa? Significa que aquele marco do desenvolvimento, ele pode aparecer desde uma faixa etária mais precoce até mais tarde. Como assim? Aqui, olha só, se eu olhar para a criança que senta-se sem apoio, esse marco do desenvolvimento, ele pode aparecer desde 6 meses até 9 meses. Se a criança de 6 meses já tem esse marco, ótimo. Se com 7 meses ela ainda não tem, ou com 8 meses ainda não tem problema, eu ainda estou dentro da minha faixa amarela. Eu tenho até os 9 meses para esse marco de sentar sem apoio aparecer. Mas se eu vejo que a criança de 9 meses ainda não senta sem apoio, aí sim eu já ligo o meu sinal de alerta e pesquiso se essa criança realmente tem um atraso no desenvolvimento. E esse, como já falei, é um instrumento bastante simples, fácil de ser aplicado. Qualquer profissional da equipe da saúde pode aplicar esse instrumento e ajudar a fazer a detecção precoce de um atraso no desenvolvimento e melhorar com isso a saúde dessa criança, tomando as medidas necessárias. Além do desenvolvimento da criança, a caderneta também tem instrumentos para a gente avaliar se a criança está com o crescimento adequado. E nós podemos ver isso pela medida do peso da criança, o comprimento e o perímetro cefálico. E aqui nós temos essas folhas para o registro das medidas da criança, o peso, a estatura, o comprimento, o perímetro cefálico e o índice de massa corporal também. É super importante que qualquer profissional que esteja atendendo a criança faça o correto registro das medidas encontradas. Isso não é para ser feito somente durante a consulta médica. Qualquer profissional da saúde que esteja no posto de saúde pode fazer esse registro também, e é importante para se saber se essa criança está com o crescimento adequado ou não. Além disso, nós também temos os gráficos dessas medidas que nós vemos, do perímetro cefálico, do peso e do comprimento. Nos próximos módulos, nós vamos falar de uma forma mais detalhada sobre essas medidas. Vamos lá? Agora, nós vamos ver a técnica para a medida do perímetro cefálico da criança. A gente usa um instrumento simples, que é a fita métrica,
e passa no occipício da criança, que é bem essa parte de trás, bem no meio da cabeça da criança. A fita métrica deve passar nessa região e também na região da glabela, que é também, pode se chamar da testa da criança. Passa a fita bem justa, vê se não está pegando na orelha da criança. E nesse manequim, por exemplo, temos a medida de 33 centímetros. É importante a gente destacar o que um erro muito comum é as pessoas passarem a fita na região da nuca da criança, trazendo para frente. É bem comum que se faça a medida do perímetro cefálico dessa forma e com isso a gente tem uma medida de perímetro cefálico que não é correta e pode gerar algumas dúvidas quando a gente faz a marcação no gráfico. Então, a gente destaca que é importante passar no occipício e na glabela, ficando assim bem retinho, como estamos vendo aqui. Outra medida importante é a do comprimento da criança. A criança deve ser medida deitada, usando esse instrumento que se chama estadiômetro. A cabeça da criança deve ficar reta e encostando nessa parte reta do estadiômetro, essa parte fixa do estadiômetro. E nós temos, além dessa parte fixa, a parte móvel. E aí nós ajustamos a parte móvel até ver qual a medida do comprimento da criança. Agora nós vamos ver como é a técnica para ver o peso da criança. Antes de pesar, a gente pode forrar a balança para que a criança não deite sobre uma superfície fria. Agora, é importante que a regulagem da balança, que se chama tara, seja feita após colocar a superfície onde você vai colocar a criança. Por quê? Senão eu vou estar considerando o peso da fralda, do pano ou do papel toalha junto com o peso da criança. Então, primeiro eu forro a balança com o que eu quiser usar. Em seguida, eu vou fazer a tara da balança. Aí, quando eu faço a tara, eu sei que ela está regulada quando esta parte aqui estiver alinhada. Essa parte aqui chama fiel da balança. Quando o fiel estiver regulado, eu sei que a minha balança está pronta para fazer a pesagem da criança. A balança está regulada, está forrada para que a criança não deite numa superfície fria. E aí eu coloco a criança sobre a balança. É importante a gente destacar que a criança deve estar totalmente sem roupa para fazer a pesagem. Se eu peso a criança com roupa, numa próxima ida ao posto de saúde, a criança pode estar com uma outra roupa diferente e isso deixar com diferença no peso e gerar bastante dúvida. Então, eu regulo minha balança e coloco a criança sem roupa sobre a balança. Agora que a criança já está posicionada sobre a balança, nós vamos encontrar qual que é o peso da criança. E nós vamos deslizando essa parte até encontrar o peso da criança. E veja primeiro o peso em quilos e o ajuste em gramas. O peso da criança estará encontrado quando o fiel da balança novamente estiver regular. Bom, nós vimos então sobre a importância da caderneta de saúde da criança, as ferramentas que temos dentro dela, as formas que temos para promover a saúde, incentivando os cuidadores da criança a lerem a parte que é destinada a eles e então, é tarefa de todos nós profissionais da saúde fazer a divulgação da importância do uso da caderneta para os pais, para outros profissionais e incentivar que cada pessoa use a caderneta de saúde da criança da melhor forma possível.
Muito obrigada pela atenção e até a próxima!